Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Olha, vídeo com muita informação importante. Tem bastidores do chapéu que o Flamengo tá dando no Botafogo, contratando um goleiro. E ó, já vou adiantar para vocês, tá? A contratação desse goleiro não muda em nada na pretensão do Flamengo em ter Gabriel Brazão do Santos. É isso mesmo. O Flamengo tá contratando um goleiro, ou melhor, perto de contratar um goleiro, porque acredita ser uma oportunidade de mercado e está dando um chapéu no Botafogo. É basicamente o que alguns clubes já fizeram bastante por aí. Contratar por ser uma oportunidade e para não deixar um rival se reforçar. A gente vai trazer todos os bastidores dessa história. Flamengo vendendo também um meio-campo, ganhando 13 milhões de reais e ficando com 50% desse atleta. Flamengo recebendo informação que a multa rescisória de Caio Jorge para mercado nacional vai cair, apesar da renovação do atacante com o Cruzeiro. E tem também Flamengo querendo renovar o contrato de Everton Cebolinha. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, isso também é muito importante. Então, dá aquela hypada e vamos para cima com muitas informações no vídeo agora. Mas antes de falar de Flamengo, quero falar de Thiago Almada e Palmeiras. A gente está vendo aí a imprensa argentina noticiar, a imprensa paulista confirmar a negociação do Palmeiras para ter Thiago Almada, hoje jogador do Atlético de Madrid. Gente, vou ser muito sincero, o Flamengo tem a obrigação de tentar a contratação de Thiago Almada. O Flamengo tem dinheiro em caixa, é um jogador que joga muita bola, mostrou isso em 2024, quando foi o principal jogador do Botafogo nas conquistas da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É jovem e vai deixar o Palmeiras se reforçar. Ainda tem outro ponto, o Arrascaeta ele praticamente virou atacante. Hoje o único meia de ofício é o Carrascal, que faz aquela função ali. O Thiago Almada seria uma baita contratação. O Flamengo, repito, tem a obrigação de tentar o Thiago Almada. Até a gravação desse vídeo, eu não tenho informação que o Flamengo vai tentar. Não tenho essa informação, é apenas uma opinião. Lendo tudo que está sendo dito aí, do interesse do Palmeiras em ter Thiago Almada. Inclusive o Palmeiras também está indo atrás do John Arias. O Flamengo tem a obrigação de tentar o meio argentino. Tem que pelo menos tentar. Não pode perder essa grande oportunidade. Tem dinheiro em caixa, isso é o mais importante. Por falar em dinheiro, o Flamengo vai receber um bom valor aí na venda de um jogador. Trata-se de Vitor Hugo, porque o Atlético Mineiro comprou o Vitor Hugo junto ao Flamengo e vai desembolsar 2,5 milhões de dólares por 50% do meia. Isso dá em torno de 13 milhões de reais e o Flamengo vai manter 50%. Mas, Vene, esse jogador não estava no Santos emprestado? Pois é, a negociação foi o seguinte, o jogador estava emprestado ao Santos e aí o Santos ele tinha a escolha de cobrir a oferta caso o Flamengo recebesse a oferta para vender o jogador. O Atlético Mineiro ofereceu 2,5 milhões de dólares por 50%. O Flamengo avisou ao Santos. Santos, e aí, vocês vão querer cobrir a oferta? O que o Santos fez com o Atlético Mineiro? Ô Galo, vocês querem ter o Vitor Hugo? Beleza, a gente tem o direito de comprar o jogador, de cobrir a oferta. A gente vai fazer o seguinte, eu não vou cobrir a oferta, vou dar o direito de vocês comprarem, a gente fica com a taxa de vitrine de 10%, mas você me empresta o Gabriel Menino por uma temporada. Pode ser? Beleza, pode ser. E aí o Santos e o Atlético Mineiro fecharam desse jeito. O que o Flamengo fez? Beleza, Atlético, eu só vou exigir aqui garantias bancárias no pagamento de 2,5 milhões de dólares. Tudo bem para vocês? O Atlético Mineiro foi lá, deu as garantias bancárias que o Flamengo pediu, o Santos se acertou, então os três clubes se acertaram e ficou tudo certo. E para mim foi uma ótima venda para o Flamengo. Por quê? Seria um jogador que estava sendo dado a um clube de Portugal. Vocês vão se recordar disso. O Flamengo estava liberando de graça, ficando apenas com 50%. Hoje o Flamengo ganha 13 milhões de reais por 50%. Para o Flamengo foi maravilhoso.
E por falar em algo maravilhoso, o Flamengo deu um chapéu no Botafogo e está muito próximo de contratar o goleiro Andreu. E eu vou explicar toda a situação para vocês. O goleiro Andreu, hoje, no Gil Vicente, ele tem contrato até o meio do ano. E ele tem 2 representantes. Um dos representantes do goleiro estava fechando com o Botafogo. Só que esse representante, ele tem uma pequena parte do jogador. O restante é do Juliano Bertolucci. Esse representante que tem a pequena parte se acertou com o Botafogo. Só que esqueceu de combinar com o principal representante do atleta, que é o Juliano Bertolucci. Em nenhum momento o Juliano Bertolucci se acertou com o Botafogo. O Juliano Bertolucci estava acertando o goleiro Andreu no Bahia, Grupo City e tal. Estava tudo encaminhado. O jogador em nenhum momento esteve próximo, de fato, de assinar com o Botafogo. Ele estava mais perto do Bahia do que propriamente do Botafogo. E aí, vocês vão se recordar que, de fato, José Boto e Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E depois desse jogo, o José Boto conversou com o Juliano Bertolucci sobre outras situações, sobre Caio Jorge, que já já a gente vai falar, porque é o mesmo representante do Caio Jorge, sobre a situação do Cebolinha, que já já a gente vai falar, sobre a situação do Pedro, que é atacante, ou seja, são jogadores do mesmo representante. E aí o Juliano Bertolucci falou, vem cá, vocês foram ao jogo aí, e aí, o goleiro Andreu? Aí o Boto perguntou, qual é a situação? Como é que tá isso? Aí o Juliano explicou, tá assim, assim. Aí o Boto falou, olha, uma boa oportunidade de mercado, eu vou querer. Vamos fechar um contrato de 4 anos aí? Pode ser? Aí o Juliano, opa, entre Bahia, Botafogo interessado, Flamengo, eu prefiro o jogador no Flamengo. Vamos fechar 4 anos de contrato. Tá acertado entre eles. Só que o Flamengo, para ter o jogador já nessa janela, o que o Flamengo fez? Foi no Gil Vicente e ofereceu 1,5 milhão de euros para o Gil Vicente liberar o jogador agora. Só que o Gil Vicente não quer liberar. Como assim? Mas vai perder o jogador de graça. O Gil Vicente prefere ter o jogador até o meio do ano e depois perdê-lo de graça a receber agora 1,5 milhão de euros e liberá-lo. Porque o Gil Vicente entende que no meio do ano vai conseguir contratar um outro goleiro e iniciar a temporada com outro goleiro. Agora, eles entendem que não podem perder o goleiro titular da posição. Então tá nessa situação. Entre Flamengo e jogador, tudo certo para assinar um pré-contrato de 4 anos. Beleza. Só que o Flamengo está tentando a liberação imediata e oferecendo 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. E o Flamengo aguarda a resposta. Beleza. Então o Flamengo está contratando o Andreu e está esquecendo o Gabriel Brazão? Não. O Flamengo entende que o goleiro Andreu é uma oportunidade de mercado. Porque é jovem, tem potencial, pode ser muito bem trabalhado. Só que o Flamengo mantém interesse no Gabriel Brazão do Santos. Mas o Flamengo já tem o Rossi. Ok. O Flamengo quer ter 3 goleiros muito bons no elenco. E é isso. É esse o movimento que o Flamengo está fazendo. Então o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Botafogo e saiu na frente do Bahia para ter o jogador. E está muito próximo de assinar esse contrato válido por 4 temporadas com o goleiro Andreu, que no primeiro momento nunca esteve no alvo do Flamengo, mas depois de uma conversa entre José Boto e Juliano Bertolucci, tudo acertado. E por falar em Juliano Bertolucci, Cebolinha também é jogador dele, e aí o Juliano avisou, ó, Fluminense e o CSK demonstraram interesse em Cebolinha, o que vocês pretendem fazer? O Flamengo foi e respondeu, nós queremos renovar o contrato do Cebolinha. O contrato do Cebolinha vai até o fim dessa temporada. Mas, Vene, o Flamengo estava topando negociar o Cebolinha com o Cruzeiro. Claro, se tivesse o Caio Jorge, o Flamengo entende que poderia fazer esse bem bolado aí para ter o Caio Jorge. O Cruzeiro não quis, o Cebolinha acabou ficando e o Flamengo entende que é um jogador importante e vai oferecer uma renovação de contrato ao jogador que tem vínculo até o fim desse ano e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo pretende a extensão de contrato de Everton Cebolinha. Eu faria isso? Já dei minha opinião aqui. Não faria. Mas a diretoria do Flamengo entende muito mais do elenco do que eu, um mero jornalista, dando as minhas opiniões aqui no canal Vene Casagrande. Tem horas que eu acerto, a diretoria erra e vice-versa. E por falar em Caio Jorge, o Flamengo recebeu a seguinte informação. O
Flamengo, o Caio Jorge vai renovar com o Cruzeiro depois da insistência do Flamengo e oferecer até 30 milhões de euros para ter o jogador. Porém, o Flamengo recebeu a informação, sabe o quê? Que a multa rescisória do Caio Jorge para mercado nacional vai vai despencar ao término desse ano. Em dezembro desse ano, a multa vai cair para 30 milhões de euros. É o mesmo valor que o Flamengo estava topando pagar. Olha, eu não sei não, hein, mas de repente daqui a um ano o Caio Jorge pode pintar no Flamengo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Óbvio que eu estou brincando, seria leviano da minha parte dizer que é algo, entre aspas, planejado pelo jogador, pelos representantes. Pelo contrário, de repente foi uma valorização salarial, mas a pedida do lado do jogador deve ter sido, beleza, a gente topa essa renovação de contrato aí que vocês estão querendo fazer, mas a multa rescisória tem que cair, tem problema? Aí o Cruzeiro deve ter aceitado. 30 milhões de euros no Caio Jorge daqui a um ano também, já é muita grana agora, depois de ele ter se destacado. Daqui a um ano o jogador pode não jogar tão bem e o valor ser mais absurdo ainda. Bom, ufa, essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço e fui!